Fala galera, nessa aula nós vamos ver variáveis do tipo array. O que é um array, Nathaniel? Normalmente são vetores ou matrizes. Eu vou explicar com mais detalhes isso para vocês nessa aula. Então fique bastante atento para você entender bem como funcionam as variáveis do tipo array. O que são essas variáveis ali, Nathaniel, do tipo array? Então vamos pensar aqui que existem dois principais tipos de variáveis arrays, que são os unidimensionais e os multidimensionais. Vou explicar basicamente. O unidimensional é um vetor e o multidimensional é uma matriz. Então a gente tem esses dois tipos principais ali de arrays de vetores e matrizes que a gente pode analisar na lógica de programação, tá? Imagina um vetor sendo basicamente essas caixinhas aqui. Lembra que as variáveis que nós declaramos são caixinhas que armazenam valores? Lembra que a gente pode armazenar algum dado nas caixinhas? Ou seja, em uma variável só aqui, eu posso atribuir um vetor de valores. Vários valores em apenas uma variável. Essa variável desse tipo é um tipo array, um tipo de vetor. E imagine o seguinte, que você tem uma posição desse array, uma chave desse array, que começa sempre com zero. Normalmente, as chaves de array sempre começam com zero. Então, você pode ter um array que você tenha guardado aqui dentro dessa caixinha 31, que no caso talvez seria a minha idade, e no 1 aqui, Nathan, que é a abreviação do meu nome ali, encurtamento ali do meu nome. Então você consegue ir colocando nessas caixinhas. E isso tudo atribuído a apenas uma variável. Só que do tipo array. Array de vetor, um array unidimensional. Então a gente consegue ver isso. O que é o array multidimensional? São várias caixinhas com várias posições. Ou seja, eu tenho uma posição, imagina isso como um tabuleiro de xadrez. Pensa ali que a sua matriz é um tabuleiro de xadrez e você pode ir percorrendo aqui de acordo com a posição do tabuleiro. Eu tenho a posição aqui 0, 0, que é essa primeira aqui, e a posição 0, 1, que é essa segunda posição aqui, e assim eu posso ir interagindo dentro da minha matriz e vendo qual valor eu quero pegar, em qual caixinha isso está dividido. Lembrando que isso tudo pode ficar em apenas uma variável, isso mesmo, é bem simples, e eu vou mostrar para vocês isso em código. Então vamos aos códigos. Então vamos ao primeiro código bem simples aqui, que eu vou declarar uma variável que eu posso chamar de usuário, e esse usuário ele vai ter alguns dados específicos, que vai ser o valor 31, que é a minha idade, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês do array vetorial, do array de vetor, e eu vou colocar um outro valor aqui, que é o meu nome, a abreviação do meu nome, Nathan. Então, se eu fizer aqui um console log em usuário, que agora é um array, ele não é mais uma variável do tipo simples ou numérica ou uma variável de string. Aqui o console log vai imprimir os dois, mas o correto, se eu quiser percorrer o meu vetor, é eu colocar a posição que eu quero que ele imprima. No caso, o 0 aqui, ele vai imprimir o 31, porque é exatamente a posição inicial do meu array. Então eu posso vir aqui, ó, ele vai imprimir o 31, ou se eu coloco aqui a posição 1, ele vai imprimir Nathan. Ou se eu colocar aqui a posição 3 ou 2, ele não vai existir, não vai imprimir nada, porque essa posição ela não existe. Então eu tenho um array aqui declarado com dois valores e eu posso printar quais valores dentro desse array unidimensional. Então, eu tenho um array aqui unidimensional, poderia colocar aqui mais valores, além de meu nome, poderia colocar o meu Instagram, @nathanieltech, e aí eu poderia acessar aqui com o valor 2 o @nathanieltech, acessei o @nathanieltech. Então, tem várias formas bem simples de você acessar o array, e o importante é você entender como funcionam essas variáveis do tipo array. E aqui a gente também pode pegar exemplos do tipo array de matriz. Imagina que você pode ali
ter vários valores aqui de várias pessoas. Então a gente pode pegar aqui ó, e colocar um array dentro de outro array. Então eu venho aqui com um colchete, abre e fecha, e eu coloco aqui esse valor e coloco mais outro valor aqui. Então posso vir aqui, ó, colocar, sei lá, 28, Ana, Instagram. Então aqui, se eu quiser referenciar agora o Nathaniel Tech, eu tenho que referenciar as duas posições. Lembra que a matriz ela tem duas posições. Então eu preciso referenciar, eu saber em qual posição está o arroba Nathaniel Tech. Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho a posição 0. Ele sempre começa com 0. E a segunda posição é a 2. Se eu fizer isso aqui, ele vai continuar imprimindo Nathaniel Tech, porque a primeira posição, que é do primeiro array, é 0, que é o primeiro registro. E a posição dentro desse outro array, dentro da matriz, é 2. Então é o terceiro, que é o 0, 1, 2. Então é 2. Se eu fizesse aqui, ao invés de colocar o 0, que seria a posição por aqui, ele iria imprimir a A, tá vendo? Porque aí eu também consigo percorrer a minha matriz multidimensional, o meu array multidimensional. Então, é bem simples você criar arrays ali nas linguagens de programação. É muito simples, você cria uma lista de valores dentro de uma variável específica. No começo, pode ser um pouquinho complicado de você entender esses conceitos de array, mas no dia a dia você vai ver que é bastante útil na programação. Você tem uma variável que você possa guardar vários valores dentro da mesma variável. E assim você vai colocar dentro da sua caixinha vários valores que você pode reutilizar ali em vários pontos do seu sistema. Então, esses são os dois tipos principais de array unidimensional e array multidimensional. E os exemplos em códigos estão aí. E eu vou passar uma atividade novamente para vocês. Não deixem de fazer as atividades, porque com essas atividades, com certeza você vai evoluir muito durante o curso. E eu espero você na minha próxima aula.